Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o videocast Pais Pretos. Ele é composto por 10 episódios. Nós estamos aqui recebendo o Leandro Viana. Esse projeto ele foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. A Paulo Gustavo Bahia, PGBA, foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a lei complementar número 195, de 8 de julho de 2022. Estamos recebendo aqui Leandro Viana. Gostaria de perguntar e indagar a Léo assim, sobre a palavra amor. É difícil falar sobre amor, né? Nos nossos dias a dias assim. É difícil falar com os seus filhos sobre amor. Qual a dificuldade que você entende assim em tratar essas questões afetuosas com as suas crianças, com seus adolescentes? Eu acho que é muito fácil falar de amor, né? Principalmente para as pessoas que têm uma relação muito distante com o amor, né? Só que ela se torna muito difícil quando a pessoa tem uma relação mais íntima, com um verdadeiro significado em relação ao amor, né? Na minha concepção, o amor, quando ele é verdadeiro, ele muitas vezes nem precisa ser dito, né? Ele precisa ser demonstrado com afetos e com atitudes, né? É evidente que o falar de amor é necessário, mas não é a cereja do bolo ou o alicerce de uma relação, ou entre pai e filho, ou entre casais, entendeu? Acho que principalmente são as relações de afeto, de reciprocidade entre um e outro que dão um tom, né? Que na verdade o amor, como o amor na minha concepção, na minha visão, é uma energia, é algo que você não pega, então ele tem que ser demonstrado, ele tem que ser construído, ele tem que ser, né, sentido, né? Muito mais do que muitas vezes você dizer pura e simplesmente por uma obrigação. Quando ele se torna, por exemplo, um bom dia, um eu te amo por obrigação ou para encobrir alguma falta, aí ele já não é mais amor, ele se torna aí algo supérfluo e alguma coisa bem distante do que seja ele próprio, né? Como que é ser negro em Caetité? Ele que já tem uma vivência nos movimentos sociais, também na educação, que ele falasse um pouco sobre essa realidade do ser negro na cidade de Caetité. Ser negro em Caetité não diferencia muito do que é ser negro para o restante do país, entendeu? Só que aqui tem uma relação mais próxima, uma relação mais conflituosa, né? Porque na verdade Caetité, historicamente, foi uma das vilas, uma das províncias que mais teve aglomerados ou populações negras em toda a Bahia praticamente. Lugar de famílias de elites portuguesas, brancas, europeias, eurocêntricas, e aí tinham como principal mão de obra a questão da população escravizada, né? De pessoas escravizadas de África. E tudo isso remete ao que somos hoje, né? Hoje, para ser negro, né? Para ser negro em Caetité, você tem que fazer do jogo, usar os marabalismos, né? O jogo de cintura, né? Porque só que é um terreno muito propício para a gente se reconhecer enquanto negro, à medida que você se reconhece, que você valoriza a sua ancestralidade. Ele se torna um terreno também muito complicado quando você se torna negro. Você se torna negro, você se reconhece enquanto fruto de uma ancestralidade riquíssima, né? E que não se baseou apenas ao que os livros didáticos ou que a chamada história oficial colocou historicamente. Mas assim, quando você se reconhece negro, você acaba vendo algumas possibilidades que
a população, que a sociedade caetense sempre discriminou, né? Ou sempre quis colocar por debaixo do tapete, ou sempre fez vistas grossas, entendeu? Principalmente em relação aos cabelos, né? Uma identidade forte nossa é quando a gente deixa o cabelo da gente ao natural, tanto homens quanto mulheres. Eu acho que um movimento que teve aqui em Caetité, e que esse movimento veio para ficar, de reconhecimento da beleza negra, entendeu? De ter os cabelos soltos, de ter os cabelos ao natural, os cabelos crespos. Então isso gerou um baque, um constrangimento muito grande dentro da população branca de Caetité, entendeu? E aflorou muito do sentimento racista que aqui tem. Mas foi algo muito necessário para descortinar, para tirar aquela ideia da democracia racial ou do racismo cordial, que em Caetité é muito forte isso. Só que quando alguém nosso negro admite ou tem uma postura de se tornar negro, de reconhecimento, a maioria das pessoas racistas, elas demonstram o seu racismo de forma bem explícita. Aí não se trata mais do racismo cordial, se trata muito do racismo muito estrutural e explícito, entendeu? E são formas inteiramente, por exemplo, válidas, né? Para demonstrar o quanto o racismo da gente ele foi construído de forma bem sedimentada, né? Colocou na cabeça da gente, principalmente da gente negro, que a gente não tinha, que a gente era feio, que a gente era subordinado, né? Que o nosso tom de pele, que nosso cabelo era ruim, né? Era coisa do passado, era coisa que remetia até, né, a questões diabólicas, né? Só para vocês verem até onde vai esse nível, né? De situações que a gente é encarado. Por outro lado, ser negro em Caetité significa também para uma parcela, né, de pessoas negras a assumir o status de quem é branco e quem sempre teve praticamente todas as oportunidades da vida, de ter uma faculdade de ponta, de ter estudos de ponta, de ter sempre ali do bom e do melhor. Felizmente ou infelizmente, muitos dos nossos colegas negros e pretos assumiram também essa posição, né? Naquela perspectiva de talvez tirar um pouco a cor da pele e assumir posturas mais que se endireitam ou que vão mais para a linha das conquistas que os brancos tiveram. Ou seja, ocupar os espaços que os brancos sempre ocuparam. Só que aí tem um lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que, na verdade, eles estão ganhando seus espaços. Isso é válido, né? Não é uma questão também de mérito, muitas vezes, né? A gente também não pode cair nessa questão de mérito. Porque se eles conseguiram, não quer dizer que os outros, né, vão conseguir também. A gente não pode cair nessa armadilha. Por outro lado, é ruim, né? Isso é ruim porque muitas vezes eles têm que se negar sua ancestralidade para conseguir um espaço ou um status que quase sempre pertenceu à elite branca. Isso é ruim porque gera uma divisão muito forte em relação a nós negros e em relação a eles. Esse ponto eu acho que é terrível, né? Porque, e aí ela se comunga justamente na ideia do mérito também. Se um dos nossos conseguiu, esse que conseguiu lá vai dizer para a gente bem assim, se eu conseguir, vocês também têm condições de conseguir. Então é uma tremenda falácia, né? É o discurso branco, é o discurso da branquitude, apropriados por pessoas negras, querendo colocar na cabeça da gente que foi por uma questão de mérito, né? Esse eu acho que é um dos piores gargalos que a gente vivencia aqui em Caetité. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o videocast Pais Pretos. Estamos recebendo aqui Leandro Viana. E aí eu gostaria de saber de Léo, assim, onde que o pai Leandro e o esposo Leandro se encontram. Como que está posto na sua cabeça, assim, ser pai
e ser esposo, essa noção de família? Onde se encontra o pai preto com o esposo preto, né? Eu acho que eles nunca se afastaram, né? Eu acho que eles sempre estão intrinsecamente ligados, e até porque ser um pai preto e concomitante a isso, e ao mesmo tempo ser um esposo preto, são as lutas diárias, né? São as relações afetivas que a gente vivencia diariamente, que na verdade as nossas próprias relações afetivas já são relações de resistência, né? Eu acho que não precisa a gente estar buscando outros mundos, outras formas de conquista, se a gente a nossa relação enquanto pai, enquanto esposo, já é uma relação de resistência mesmo e de luta diária contra todo um sistema extremamente racista, em que historicamente nos colocou à margem das possibilidades e das oportunidades. Eu acho que uma das formas mais interessantes de estar enfrentando o racismo no dia a dia é manter a paternidade e a questão do ser esposo inteiramente ligadas, inteiramente partilhadas, entendeu? E que não haja em nenhum momento formas de diferenciação ou de divisão ou até de separação. Elas têm que estar caminhando juntas, de mãos dadas, entendeu? E isso aí vai refletir no campo da arte, vai refletir no campo da educação, vai refletir enquanto pai educador, enquanto pai artista e principalmente enquanto ser humano. Eu acho que essa relação bem próxima e bem ligada, eu acho que é a base de tudo, né? Para se tornar negro mesmo, e pai e esposo negros. Esse é o videocast Pais Pretos. Nós estamos recebendo aqui Leandro Viana, ele que é educador, ele que é arte educador, é professor, enfim. Ele que está aqui nessa tarde, né? Tá num domingo. Gostaria de agradecer, Léo. Aí assim, eu sou inteiramente grato a André pelo convite de ter proporcionado esse momento, esse videocast tão maravilhoso e tão necessário para nós, enquanto pais pretos, tá discutindo a nossa vida, né? Que não é uma vida pessoal, não é uma vida só de Leandro, né? Enquanto pai, eu acho que reflete também a realidade de muitos pais pretos que hoje, né, tentam tornar-se, ou já são pais pretos, né? Já que é um processo de resistência, e por ser um processo de resistência, é um processo também em constante construção.